produzir bons títulos para o seu conteúdo de marketing jurídico? Essa geralmente é uma grande dúvida de advogadas e advogados e, na verdade, de todo mundo que produz conteúdo em texto. Quando você vai produzir o seu artigo, por exemplo, eu já imagino que você já tenha passado por esse tipo de dúvida. Qual o título eu dou para o meu artigo? Todo mundo que escreve, que já escreveu algum tipo de artigo para ser divulgado ou algum tipo de material de marketing, fica sempre com essa dúvida por um motivo muito simples. No geral, o título é o primeiro contato que o usuário, a pessoa que vai acessar a sua rede social, o seu site, o seu conteúdo, o título é o primeiro contato que aquela pessoa tem com aquele conteúdo que você quer oferecer, com aquele material que você produziu. E muitas vezes você se dedica muito para produzir um conteúdo muito rico, um conteúdo com muita informação relevante para as pessoas que vão acessar, e às vezes a gente perde a atenção, perde a oportunidade de entregar para a pessoa aquele material que foi produzido com tanta dedicação, porque a gente não acerta no título, a gente não coloca na vitrine o que aquele material, aquele conteúdo tem de melhor. E essa é a primeira lição que a gente tira aqui para essa aula de hoje, que não basta que o seu conteúdo seja bom, às vezes o seu conteúdo é realmente muito bom, é muito relevante, às vezes realmente traz informações úteis, práticas, como a gente vem falando aqui em todas as aulas, que é importante que o conteúdo de marketing jurídico ele seja útil, seja prático, para as pessoas que vão acessar, e muitas vezes acontece da advogado produzir um material que é realmente relevante para o seu público-alvo, mas na hora de colocar, a resumir aquela ideia num título, às vezes o título fica muito técnico ou não fica da forma como o seu público prefere acessar, como o seu público vai reconhecer a relevância daquele conteúdo para si, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, Então, é importante isso. Não basta que o seu conteúdo seja bom. Ele tem que parecer muito bom. O que está na vitrine tem que ser muito bom, tem que chamar muita atenção da pessoa com quem você quer se conectar. E aí, tem um exemplo quase divertido para falar sobre a importância de apresentar um conteúdo, apresentar um produto, E aqui o seu conteúdo é o seu produto de informação, o seu produto de conteúdo, e a importância de apresentar alguma coisa de forma que você se conecte com o que as pessoas esperam, com o que as pessoas estão buscando. Uma vez eu estava na feira e aí eu estava passando pela feira e tem, nessa feira que eu frequento, tem uma barraca muito grande, super reconhecida ali pelas pessoas que já frequentam essa feira, por ser um lugar que vende produtos orgânicos, ou seja, e tinham muitas pessoas paradas em frente a essa barraca de orgânico, esperando para ser atendidas, provavelmente aquelas pessoas que estavam ali para comprar, ou procurar por produtos com pouco agrotóxico, mais saudáveis, etc. Do outro lado da rua, quase em frente a essa barraca já reconhecida aí pelos produtos orgânicos, tinha uma barraca mais simples, com menos produtos até bonitos, mas menos produtos. E como eu já frequento bastante essa feira, é um feirante que não costumava estar, pelo menos nesse ponto da feira. Nesse dia não me lembrava de já o ter visto ali outras vezes. E ele tinha muitas goiabas, muitas. E quando eu cheguei na feira, eu ouvi esse feirante falando do preço da goiaba, que a goiaba estava mais barata, etc. E, de repente, ele usou uma frase que fez com que pelo menos 2 ou 3 daquelas pessoas que estavam na barraca de orgânico se virassem para trás e olhassem para o produto dele, que foi: aqui eu tenho goiabas do quintal do meu vizinho. Por que isso chamou a atenção das pessoas que estavam olhando para a barraca de orgânico, Porque a pessoa que estava ali disposta a comprar orgânico, eventualmente disposta até a pagar mais por aquele produto, ela estava procurando um produto saudável, com menos agrotóxicos, com menos química. E quando esse outro feirante falou que a goiaba era do quintal do vizinho, imediatamente as pessoas falaram: opa, isso aqui pode ser algo que eu estou procurando, pode ser resolver
essa minha busca por esse tipo de produto. E a mesma coisa, né, usando aqui essa ilustração como exemplo, é um pouco isso que a gente tem que fazer, né, é isso que a gente tem que pensar na hora de produzir os títulos dos nossos conteúdos de marketing jurídico, seja o título da notícia que você vai publicar no seu site, seja o título que você vai botar no post da sua rede social, o assunto que você vai botar no seu e-mail marketing, né? Esse primeiro contato da pessoa com o seu conteúdo precisa conectar com os interesses daquela pessoa, né? Daquelas pessoas que vão acessar, que vão receber o seu conteúdo. Então, você precisa se conectar ou com os anseios ou com receios. Quais são as oportunidades ou os desafios, os problemas que aquele assunto pode gerar para aquelas pessoas, né? Ou ao contrário, quais são as oportunidades? O que de repente ela não está percebendo em relação àquele assunto e que o seu conteúdo pode trazer para ela. Então, é dessa forma que a gente conecta um assunto, né, o título de um determinado conteúdo de marketing jurídico com os interesses daquela pessoa. E aí vem toda a importância de você conhecer muito bem o seu público-alvo. A gente já falou sobre isso numa outra aula aqui da série Imersão em Marketing Jurídico, de como você descobre, né, quais são os interesses, como é que você produz conteúdo para se conectar com esses interesses, mas mais do que o conteúdo, né, o que tá contido ali naquela notícia, naquele blog post, naquele vídeo, por exemplo, que você vai produzir em vídeo, isso fica muito evidente, porque às vezes a gente se dedica, grava um vídeo, faz um roteiro ótimo, com muitas dicas, muitas coisas práticas, mas na hora que você publica, isso é importante que o título daquele vídeo se conecte imediatamente com algum interesse, com alguma dor, algum anseio, algum receio, né? Alguma oportunidade que a pessoa não esteja percebendo ou alguma oportunidade que ela esteja buscando, né? Então, importante, muito importante pensar sobre isso na hora de produzir títulos. Inclusive, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. O nome do grupo é Marketing Jurídico na Prática. Se você já usa Telegram, busca por esse nome, dá uma olhada no nosso grupo, que eu vou deixar lá um resumo de um estudo feito pela BuzzSumo, que é uma ferramenta, né, uma empresa que tem uma ferramenta de monitoramento de conteúdos em redes sociais. E alguns anos atrás, essa empresa fez uma análise de milhões, não foram milhares, foram milhões de títulos em redes sociais e chegaram a algumas conclusões de modelos de títulos que convertem melhor, ou seja, modelos de títulos que fazem as pessoas clicar naquele conteúdo ou prestar atenção naquele conteúdo de rede social. Eu vou deixar lá os exemplos, né? É óbvio que assim, são frases, pedaços de frases que você vai poder adaptar para a sua realidade, mas te ajuda muito na hora de você pensar no título ou do seu post de rede social ou do seu conteúdo de e-mail, né, do assunto do seu e-mail ou do título da sua notícia, da área de blog do seu site, tá? Mas, assim, é fundamental que você pense, né, nas preferências, nos interesses da sua persona na hora de produzir esse título, mas de forma geral, além desse estudo da BuzzSumo, né, que tem já algumas fórmulas pré-prontas, como eu gosto de chamar, de produção de título, tem algumas técnicas, né, algumas questões, na verdade questões técnicas, né, alguns aspectos que você precisa levar em consideração na hora de produzir o seu título. E eu vou listá-los aqui para você, tá? O primeiro aspecto importante é o tamanho do título, tá? Seja para qualquer conteúdo que você vai produzir, seja para conteúdo de notícia no seu site, seja para título de posts em redes sociais ou para assunto de e-mail, é importante você prestar atenção nisso, porque na hora que esse conteúdo é exibido nas telas, e isso é diferente quando é uma tela de computador ou quando é uma tela de celular,
existem alguns caracteres, existe um tamanho, né, um número de caracteres, um número de letrinhas ali, espaços, que são considerados, né, tem um limite para isso ser exibido na tela do computador ou na tela do celular. Não quer dizer que se você fizer um título grande, esse título vai ser proibido, né, não vai ser publicado. Em alguns casos, em algumas redes sociais, existe sim um limite técnico, né, para você publicar posts. O LinkedIn, por exemplo, se você ultrapassar muito o tamanho do texto que vai acompanhar a sua foto ou o seu vídeo, você não pode publicar, né? Mas mais do que isso, é importante pensar, no caso de redes sociais, naquelas primeiras linhas, né? Tudo aquilo que aparece antes daquele cliquezinho do leia mais, né? O LinkedIn é o leia mais, o Instagram, talvez, e Facebook e outras redes talvez sejam outras chamadas, mas tem um pedacinho, um início de texto ali, que é o que primeiro captura a atenção do seu público-alvo. Então, tamanho é importante. Para conteúdos de site, né, áreas de notícia, áreas de blog, de site, a mesma coisa, porque por mais que o seu site não tenha o que a gente chama de limitador de caracteres, né, de repente você pode colocar um título ali de 3, 4 linhas nos artigos que você escreve para o site, na hora que isso aparece no Google, né, quando as pessoas buscam pelo conteúdo no Google, existe aí um número de caracteres que o Google mostra e esse número é diferente para celulares e para computadores. Então, é importante ficar atento a isso para você poder produzir os títulos de um tamanho que você, no início do título, consiga já passar a mensagem principal, o recado principal, e mais do que isso, que no começo já do título você consiga se conectar com o interesse, né? Fazer com que a pessoa entenda que aquele conteúdo é relevante para ela, que ali ela vai encontrar informação que seja útil, que seja aplicável, prática para o dia a dia dela. Então, na hora de você pensar em títulos para o seu site, para o seu blog post, para a área de notícias do seu site, o assunto de e-mail, né, também é muito importante. Às vezes você escreve um assunto de e-mail e um pedaço da frase vai cortada na hora que chega na caixa de e-mail das pessoas, e aí você deixa de... você perde relevância, ou perde um pouco de relevância que seja, quando esse tamanho não está adequado à plataforma que você está usando, tá? Então é importante que você verifique tanto essa questão para o site, para a ferramenta de e-mail que você usa, e para as redes sociais também, na hora de pensar na produção do seu título. O segundo ponto, para mim, o mais importante, tá? E aí vocês vão entender por quê, são as palavras-chave, né? As famosas keywords, né? Palavras-chave. Quais são as palavras mais importantes que para se conectar com o interesse, para chamar a atenção das pessoas com quem você quer se conectar, da pessoa que você quer que leia, que consuma aquele seu conteúdo. Essas palavras, normalmente, a recomendação que eu dou quando a gente vai produzir conteúdo de marketing jurídico aqui na Tá Ligado, é que a gente já mapeie essas palavras antes do início da produção de conteúdo. Então, o que eu tô querendo dizer? Quando a gente vai, por exemplo, produzir uma notícia para um site de escritório de advocacia, a gente procura saber, obviamente, né, qual é o tema daquela notícia, qual é o tema daquele artigo de marketing jurídico, e para nos ajudar tanto a escrever o artigo quanto a pensar no título, a gente muitas vezes, antes até de efetivamente produzir o conteúdo, a gente pesquisa quais são as palavras-chave mais relevantes para aquele tema, por exemplo, no Google, né? De que forma as pessoas estão buscando isso no Google? Isso também eu falei numa outra aula aqui, né? Uma dica de você, como é que você produz conteúdo que as pessoas estão buscando. E essa é uma dica, você procurar no Google de que forma as pessoas estão buscando por aquele assunto, né? E quando eu estou falando de que forma, é exatamente quais são os termos de busca, quais são as palavras que as pessoas colocam na busca. Dá uma olhada nessa outra aula que tem lá a forma para você
fazer isso e encontrar, então, as palavras-chave mais relevantes para aquele seu assunto. E aí, você, obviamente, é importante que você apresente essas palavras-chave no decorrer do seu texto, se você estiver produzindo, por exemplo, um artigo para constar no seu site, uma notícia para a área de notícia ou de blog, publicações do seu site. Mas também é importante você encaixar essa palavra-chave, ou pelo menos a palavra-chave mais importante, né? A palavra-chave raiz ali do que você quer apresentar como ideia, apresentar como conteúdo útil para as pessoas. É importante que essa palavra-chave apareça no seu título. E se a gente pensar que tem essa questão do tamanho, né? De que algumas redes, alguns canais cortam o seu título a partir de um determinado número de caracteres, em alguns casos, né, ou na maioria dos casos, vai ser importante também que essa palavra-chave apareça no começo do seu título, né, ou até antes do limite estabelecido para o tamanho de título daquele canal que você está usando. Então, se você está produzindo um e-mail marketing, por exemplo, né, e você vai pensar no assunto do e-mail, o assunto do e-mail não deixa de ser o mesmo conceito do título, né? Então, como você apresenta palavras-chave que se conectam com os interesses, né, que vão fazer com que a pessoa preste atenção naquele e-mail que você está enviando, né? Normalmente, pensar com cuidado no assunto é importante, e é importante você pensar nessa questão da palavra-chave combinada com o tamanho. Então, em algumas plataformas, para celulares, por exemplo, às vezes é comum que os assuntos de e-mail apresentem até 40, 45 caracteres, que é bem pouquinho, né? A tela do celular é pequenininha, pensando num texto. Então, como é que você encaixa essas palavras-chave, né, de forma a apresentar aquele conteúdo conectando com o interesse, com aquilo que a pessoa quer saber em relação àquele assunto, né? Quais são, de novo, né, os sonhos, os medos, os anseios, os receios, as dores e as oportunidades que as pessoas com quem você quer se conectar enxergam sobre aquele assunto, e aí é por esse caminho que você pode produzir o seu título, o assunto do seu e-mail, a legenda do seu post. Eventualmente, até se você estiver pensando em post de rede social, isso pode ser uma dica para você produzir cards de rede social, né? Se você estiver produzindo imagens que tenham texto, né, ou aqueles posts carrossel com vários textos, essa dica é importante para você pensar tanto no tamanho quanto nas palavras-chave, na forma como você vai apresentar o seu conteúdo, né? Pensa que o título é a vitrine do seu conteúdo. Então, o que você vai colocar na vitrine, o que você vai exibir de mais importante para fazer com que a pessoa preste atenção e se conecte com aquilo que você está querendo oferecer de conteúdo e entregar. E por fim, tem uma dica que eu quero deixar para vocês, tá? Que para mim é assim, um dos grandes pulos do gato que a gente normalmente faz para fazer com que as pessoas prestem atenção em algum conteúdo. Por quê? É muito comum que às vezes o mesmo conteúdo que você produza sirva para diferentes tipos de persona, né? Diferentes público-alvo. E aí é comum que, por conta disso, você pense num título que seja relativo ao conteúdo em si e não à pessoa que vai ler. Por quê? Né? E aí eu já fiz essa provocação algumas vezes para advogadas e advogados. Falo, poxa, se o seu nicho de mercado, se o seu o perfil de público-alvo é esse, vamos mudar esse título para a gente deixar claro que você está produzindo um conteúdo para esse segmento de mercado, para esse tipo de pessoa. E aí o advogado me responde, mas esse é um tipo de conteúdo que serve para outros mercados. E aí faz o título muito baseado no conteúdo em si e não na pessoa que vai ler. E aí a minha dica é justamente que você faça ao contrário.
que você mostre a sua persona no título. Como assim, Mariellen? Pois é, nesse exemplo que eu estou dando, assim, é muito natural, na verdade, que quando a gente produz algum tipo de conteúdo, a gente coloque no título um resumo da ideia daquele conteúdo. Isso é até algo que muitas vezes a gente aprende, às vezes na escola, quando a gente está fazendo redação, ou quando a gente está produzindo algum artigo acadêmico, né? É natural que a gente pense em colocar no título um resumo da ideia daquele conteúdo. Só que quando a gente está falando em títulos que vão apresentar conteúdos de marketing jurídico, você tem a oportunidade de mostrar desde o título ou desde a apresentação daquele conteúdo que aquela é uma informação para determinado tipo de pessoa, para determinado público-alvo, para determinado segmento, para o seu cliente, o seu público-alvo, a sua persona, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que você vai poder começar a usar a partir de agora, tá? Então, digamos que você é um advogado que trabalha num escritório que atende, por exemplo, setor bancário. E aí, você pode, por exemplo, produzir um artigo ou produzir um post para o blog do seu site, para a área de notícias do seu site, com esse título: 7 aspectos da LGPD que o setor bancário não pode ignorar. Muito provavelmente você está pensando, Mariellen, mas esses 7 aspectos do setor bancário talvez sejam os mesmos aspectos de qualquer outro setor, ou de muitos outros setores, de muitas outras empresas, de outros segmentos. Por que eu vou limitar isso ao setor bancário? Muito simples, porque essa é uma peça de marketing jurídico, é um conteúdo que você está produzindo para atrair a sua persona. Então, quando a pessoa lê 7 aspectos sobre a LGPD que empresas não podem ignorar, que qualquer outro segmento da economia não pode ignorar, ela não se percebe ali. Mas quando ela lê dessa forma, ela fala, poxa vida, eu sou do setor bancário e eu tô preocupado com a LGPD, vou acessar esse conteúdo aqui, né? É como se você tivesse produzido aquele conteúdo pensando naquela persona e eventualmente você pode realmente trazer exemplos, por mais que de forma geral o assunto se aplique de forma geral, como eu falei, da mesma maneira para vários segmentos, para vários tipos de persona, para vários tipos de empresa, você pode, na hora de dar exemplos dessa aplicação, você pode trazer exemplos do dia a dia desse setor. Você pode customizar de alguma forma a maneira como você conta essa história no seu conteúdo, para que a pessoa se sinta identificada, que a pessoa se identifique e fale, poxa vida, essa pessoa entende dos problemas que eu, do setor bancário, passo no meu dia a dia, dos problemas que eu potencialmente vou enfrentar com a LGPD, tá? Pode ser que outras pessoas de outros setores acabem também clicando nesse conteúdo e se identificando de alguma forma, tudo bem, tá? Mas a questão é você mostrar para o seu público-alvo, mostrar para a sua persona que você se preocupou em fazer um conteúdo que converse com a realidade e com o dia a dia dela. Então aqui é um exemplo de como você direciona isso para um determinado setor. Você também pode fazer isso direcionando para o cargo. Se cargo for um critério importante na hora de você definir a sua persona, você também pode, por exemplo, fazer... aqui eu trouxe um exemplo, desafios da Lei 14.020 para diretores de recursos humanos, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, os escritórios advogados que atendem empresas, eles me relatam muitas vezes que, mas o meu cliente contratante é o CEO da empresa, é o presidente da empresa, ou é o diretor jurídico, gerente jurídico, ou é o dono, ou alguém que representa o dono, ou é alguém responsável pela área jurídica. Mas, como você está falando de uma lei que impacta diretamente as relações de trabalho, por que não apresentar isso para
diretores de RH, que são as pessoas que estão com esse problema ali vivo no dia a dia, né? Se fizer sentido para você, você pode direcionar para o cargo das pessoas. E aí, de novo, né, você pode me falar, Marielle, mas a Lei 14.020, na verdade, ela fala de questões para a empresa, não é para o diretor de RH. Mas o diretor de recursos humanos talvez seja a pessoa que represente a empresa na hora que você está falando da aplicação dessa lei. É nele que a dor bate no dia a dia, né? Quando o problema acontece ou quando as oportunidades aparecem, é ele quem trabalha em cima disso, né? É na rotina desse profissional que essa lei provavelmente vai impactar com mais veemência, mas vai ficar mais evidente mudanças para a rotina desse profissional do que eventualmente algum outro, né? Do que, sei lá, o diretor de infraestrutura. Enfim, né? Tô dando exemplos aqui, mas é importante o que eu tô querendo dizer aqui é que você tem a oportunidade de o mesmo assunto, um assunto que eventualmente você apresentaria de forma ampla, você direcionar para apresentar isso de forma que a sua persona, o seu público-alvo, se reconheça, se identifique naquele conteúdo. E a gente já viu na prática o quanto que esse tipo de abordagem funciona bastante, tá? Vou dar um exemplo nosso aqui da Tá Ligado. A Tá Ligado, ela é uma agência que atua com marketing jurídico, mas não foi sempre assim, né? A gente nasceu como uma agência digital e ao longo dos anos a gente veio se especializando e direcionando a nossa atuação para o mercado jurídico. O que aconteceu no meio desse caminho é que houve um momento em que a gente produzia conteúdos de dicas de marketing digital, conteúdo sobre marketing digital de uma forma ampla, porque a gente ainda estava num momento de transição e a gente ficou nessa dúvida de, mas isso, exatamente essa dúvida que eu coloquei aqui para você, né? Esse conteúdo aqui é um conteúdo sobre marketing digital, sobre marketing de conteúdo, muitas vezes, né? Que serve para o mercado jurídico, mas serve para o mercado de educação, que é outro mercado completamente diferente, ou para o mercado de varejo, muitas vezes, né? Às vezes uma mesma dica, uma mesma informação serve para segmentos diferentes. E a gente fazia os nossos posts, por exemplo, de rede social, quando a gente falava sobre dicas de marketing digital, de forma mais ampla. E a gente tinha lá um determinado resultado. Quando a gente começou a direcionar esse conteúdo, voltar esse conteúdo para advogados, se vocês olharem aí no nosso feed no Instagram, muito provavelmente vocês vão ver abordagens desse tipo, né? Dicas de marketing digital em que a gente coloca advogado, escritórios de advocacia, marketing jurídico, advocacia no título dos nossos posts. Por quê? A gente quer entregar esse conteúdo para advogados, advogadas, né? Para vocês que a gente faz esse conteúdo. Então, se outras pessoas, muitas das coisas que a gente publica aqui sobre marketing digital são aplicáveis em outros segmentos, são aplicáveis por outras categorias profissionais. Isso aqui, inclusive, pode ser aplicado para outros segmentos, mas a gente quer que advogadas, advogados, escritórios de advocacia, pessoas responsáveis por marketing de escritórios de advocacia encontrem nesse espaço, que são as nossas redes sociais, os nossos canais de marketing, conteúdo pensado para eles. Então, por mais que as dicas, o conteúdo seja, né, de forma aplicável, ele possa ser aplicado em outros mercados, tudo que a gente faz é pensando como isso vai se aplicar para o marketing jurídico, para o escritório de advocacia, para advogados, para advogadas, para a advocacia. Então, os exemplos que a gente traz são exemplos que fazem sentido, né? Que a gente procura trazer exemplos que façam sentido para a realidade de escritórios, advogados, enfim, de quem atua na advocacia. Então, a gente começou a ter
resultados muito melhores com os nossos conteúdos quando a gente fez esse pequeno ajuste, né? A gente usou essa pequena, um hack que a gente chama, né? Esse pequeno macete aí na hora de apresentar o nosso conteúdo. Em muitos casos, a gente foi buscar conteúdos que a gente já tinha feito, e esse é um exercício interessante que eu quero deixar como proposta para você, tá? Busca algum conteúdo que você já tenha feito anteriormente e que você faz esse exercício de apresentar ele dessa forma, né? Apresentar algum conteúdo que você já tenha produzido, um artigo, algum outro material que você já tenha produzido, recupera aquele assunto e apresenta ele de uma forma em que a sua persona apareça no título, em que a sua persona apareça no post da sua rede social ou no headline do seu vídeo, né, no título do seu vídeo, enfim. Faz esse exercício, recupera algum conteúdo que você tenha produzido, que você tenha apresentado de forma ampla, de forma mais abrangente, e faz esse exercício de republicá-lo talvez nas suas redes sociais ou de mandá-lo novamente por e-mail para os seus clientes de um determinado segmento, colocando a persona no título, e aí depois você volta aqui e me conta se o resultado foi melhor quando você apresentou aquele conteúdo direcionado para um determinado público, para um determinado segmento.